Olá! Antes de começar, eu queria dar um aviso. O podcast O Som Que Fica fala sobre violência policial e este episódio contém áudios originais e descrição de testemunhas dos fatos ocorridos durante o massacre de Paraisópolis. Por isso pode causar desconforto para ouvintes mais sensíveis ao tema. Não é crime gostar de baile funk, não é crime você gostar de funk. E você foi feliz no baile da 17 antes disso tudo? Sim, é um dos melhores, porque todo fim de semana tem, não precisa, vamos supor, de paredão igual muitos, enche normalmente. Mas desde o que aconteceu comigo, desde essa época eu não fui mais. Então eu nem sei mais como tá. E muita gente também não. Baile da 17, 1º de dezembro de 2019. Uma noite que começou com diversão e um baile funk, em instantes se transformou em desespero. Júlia estava lá naquele dia e foi uma das sobreviventes do caso que ficou conhecido como o Massacre de Paraisópolis. Neste episódio inaugural, mergulharemos juntos nas memórias da Júlia e de outras vozes essenciais para reconstruir essa história, que tem um ponto inicial claro: o baile. Só um detalhe. Júlia é um nome fictício e foi escolhido pela nossa equipe para proteger sua identidade, mas todo o resto é muito real. Esse é o Som Que Fica, podcast do projeto Os 9 que Perdemos, desenvolvido pelo Centro de Antropologia e Arqueologia Forense da Universidade Federal de São Paulo, junto com o movimento de familiares de vítimas do Massacre de Paraisópolis. Desde 2019, a ideia do projeto é produzir informações e análises para subsidiar a atuação da Defensoria Pública no caso. 5 anos se passaram, e agora a gente divide com vocês os resultados dessa pesquisa e os contextos necessários para entender melhor essa história. São várias as perguntas, a gente sabe, mas a ideia aqui é tentar puxar alguns dos fios dessa meada com vocês. Eu sou a Aimee Brito. E eu, Anne Barbosa. E nos últimos anos, a gente se debruçou em cima desse material produzido por pesquisadoras do CAF para te conduzir por uma espécie de passeio sobre a pesquisa do projeto. O resultado disso você acompanha a partir de agora. Nesse primeiro episódio, eu e a Lohane Rodrigues fomos para Paraisópolis para entender o impacto do baile antes e depois do massacre. Ela é uma das pesquisadoras do projeto e, aliás, foi a idealizadora desse podcast. Se você não se lembra da história, a gente te conta tudo ao longo dos episódios. Mas antes, é hora de entrar na favela. 5 anos depois do massacre, a gente está aqui na rua Ernest Renan, que é um dos principais pontos de encontro do baile da 17. O baile começou há mais de 10 anos como um pagode maroto aos domingos, organizado por bares ali da região. Acabava o pagode, vinha o funk. O tempo passou e o baile se tornou uma das maiores manifestações culturais de funk do país, e chegou a atrair mais de 20 mil pessoas por noite. Foram meses tentando gravar no baile da 17, para não dizer o ano de 2024 inteiro. O que a gente não sabia era que isso não ia acontecer assim tão cedo. E o baile, ele rolava aqui, né? Nessas ruas? Essa rua aí, direto. Parou mal um pouco, tá indo lá pra... Não sei se você conhece a padaria do Damião agora. Você não é daqui, né? Não. E por que não tá rolando o baile? Porque tem uma polícia, eu não sei se é moda política também, tá querendo acabar. Aí estão acabando aqui, né? O pessoal tá se mudando pra lá. E a galera que vendia coisa, assim, tudo deixou de vender, bebida, comida? Sim, como da sexta-feira aqui a polícia entra e não deixa os bar abrir, não. Na maior parte do ano passado, quando a gente estava fazendo as gravações, a situação foi essa. A polícia não permitia que o baile acontecesse e alguns dos motivos são esses aqui, ó. Uma operação da Polícia Militar terminou com tiros no meio da rua na favela de Paraisópolis, em São Paulo.
Um homem morreu e 2 policiais ficaram feridos. Com outros assuntos por aqui, eu te conto que a Polícia Militar de São Paulo fez uma operação de combate ao tráfico de drogas na comunidade de Paraisópolis, na zona sul da capital. Essa ação acontece um dia antes da audiência de defesa dos policiais militares envolvidos no caso do massacre de Paraisópolis, que aconteceu em 2019 e deixou 9 mortos. Parte aqui é onde a gente tinha, no caso, o maior fluxo do baile, né? Ocupava mesmo, né, as principais ruas, como a Ernest Renan. De um lado ficavam os carros de som, que formavam ali um paredão. As adegas fixas e as ambulantes, né, que são os carrinhos de bebida, que aconteciam também. Tudo fechado. E a quinta-feira à noite eles já chegam e vai embora só domingo à noite. E eles chegam e ficam exatamente nos lugares onde aconteciam os bailes? Exatamente nos lugares que ficava o baile. Tipo, aí fica um carro aqui, outro carro ali, um carro andando. Mesmo com a suspensão do baile, o som que fica reverbera nas histórias de quem mora lá. O Gabriel tem 22 anos, é músico e morador de Paraisópolis. Ele conversou com a gente em uma ONG dentro da comunidade, onde ele também trabalha. Desde pequeno ele tenta entender essa relação difícil ali com a polícia que acontece por lá. Se fosse só para gozar o crime, também não é, porque, enfim, eles ficam em pontos que não tem nada a ver, que é só a gente trabalhadora, fica em pontos que não tem nada a ver, enquadra pessoas que, enfim, tem nada a ver com nada e, tipo, são totalmente agressivos, de esculachar e tal. Você já foi enquadrado? Nossa, muitas vezes já. Para ele e para os jovens que moram ali, os rolês mais frequentados são mesmo dentro de Paraisópolis. Você vê que o baile aqui, sei lá, com R$30, velho, você, enfim... Você saía louco, você saía com a barriga cheia, você saía com tudo, tá ligado? Aí, tipo, eu fui na balada ali que, sei lá, R$50 era só pra me entrar no bagulho. Aí eu já fui em rolê de festa da USP e tal. E aí, tipo, você, tá ligado? É como se você fosse um pinguim no gelo, que é um ponto preto no meio de tudo branco, tá ligado? E é sempre isso, velho. Fica olhando assim, é, tipo, muito desconfortável, muito. Você tenta curtir, mas é muito... difícil. E essa festa que tava rolando dentro da USP, tinha muita gente? Nossa, tinha muita gente, isso é louco. Tem muita gente lá, muita gente. Eu não sei na hora de aula. A gente pode dizer que tinha uma quantidade, eu acho que não tão grande quanto no baile da 17, mas é um aglomerado muito grande de pessoas. E tipo assim, é um aglomerado muito grande de pessoas, muito grande. E, tipo assim, eu acho que não tem, tipo, sei lá, gente do tamanho que tem no baile, porque, assim, lá tem muitas festas. Então, tipo, tem muitos pontos de festa. Você vai andando polícia, assim, lá? Ó... Nunca. Nunca. E, tipo assim, lá é a mesma coisa que aqui, pior. Porque lá, tipo, a droga é open droga, tá ligado? É open droga, tipo assim. Violências e desigualdades são parte da rotina de quem mora na periferia. E esse tipo de presença policial que o Gabriel descreveu aí pra gente é muito mais comum do que se pensa. Ela acontecia em 2024, quando nós conversamos com ele, mas também estava lá em 2019, quando o massacre aconteceu. Na época havia uma crescente tensão no território, até que na madrugada do dia 1º de dezembro de 2019... Quando a gente chegou, tinha uma viatura na rua. Da principal ali do baile? E era normal ter viatura, assim, quando vocês iam pro baile? Não. Porque normalmente, quando rola operação nas comunidades, não acontece baile. Não tem. Então, foi uma coisa assim que ninguém sabia que ia ter. Eu fiquei mais de um mês trocando mensagens com a Júlia até conseguir gravar essa entrevista. No começo, senti que ela pudesse estar com medo, mas não era só isso. Relembrar aquele dia não era nada fácil. A Júlia não era moradora de Paraisópolis e estranhou a presença da polícia quando chegou. O que ela não sabia é que naquele dia estava completando um mês da morte de um policial na região. E isso tinha desencadeado em toda aquela presença policial mais ostensiva no território. Embora a PM não estivesse ali impedindo o baile, a violência havia se tornado corriqueira. E os comerciantes da região acompanhavam essa movimentação preocupados, tanto que trocaram várias mensagens em grupos de WhatsApp naquela noite. Tá subindo, gente, tá subindo. Rocan e 2 VT. As 2 VT que tava subindo tá parada aqui na frente do Bom Prato. Tático passou a milhão aqui pelas Casas Bahia, tá subindo no sentido 17.
3h40 da madrugada. Naquele dia, policiais que estavam em patrulhamento durante a Operação Pancadão em Paraisópolis disseram que 2 suspeitos em uma moto passaram por eles e o que estava na garupa teria atirado contra os agentes. Segundo a PM, a movimentação aconteceu no cruzamento da Avenida Hebe Camargo com a Rua Rudolf Lutz. Copom, Herbert Spencer. Teve azar preto, eu vou pra cima da equipe aí. Copom, entrou o Herbert Spencer ali, tá sentindo o meu Jorge, ó. Todos que acompanham não vai jogar no QTH. Bom, é Nil de acompanhamento, perdemos pela meu Jorge, ó. Os registros são do Copom, o Centro de Operações da Polícia Militar. E o trajeto informado pelo policial indica que a moto conseguiu fugir e seguiu para uma direção oposta ao baile. Era o fim da perseguição. Ninguém havia se ferido. Nesse mesmo momento, o funk ecoava nas caixas de som, animando uma galera que se reunia ali para se divertir. Minutos depois, as primeiras viaturas chegam na rua Herbert Spencer, provocando tumulto. Depois, mais e mais policiais. Ao todo foram 10 viaturas, 6 motos e 31 policiais cercando o local do baile e avançando sobre a multidão. O quarteirão não tinha mais que 100 metros de comprimento e 10 de largura. Os caras tá atirando, mano. Os caras tá atirando. Vai, mano. Vai morrer! Vai morrer! Vai morrer todo mundo! Estão quebrando tudo, jogando spray de pimenta aqui, ó. Quebrando todo mundo, fecharam as ruas. E eu só percebi quando tava todo mundo correndo. Aí, depois, todo mundo correu. Se eu não me engano, a gente voltou. Eles foram embora e depois eles voltaram de novo e foi aonde aconteceu o que aconteceu. As imagens mostram muita gente correndo dos policiais, que jogavam bombas, disparavam tiros de balas de borracha e agrediam com cacetetes. Isso tudo sem espaço para dispersão. Os jovens acabaram encurralados no interior de uma viela. Ô, gente, a perna dele tem pino. Arrasta ele pra lá, arrasta ele pra lá. Nossa, a cabeça aí, parceiro. Tudo culpa desses vermes. Isso, grava 2 minutos de verme que ele fez aí pra nós. Aí que esses caras fazem aí. Esse vídeo foi gravado por sobreviventes dentro da viela. Dá pra ver o desespero de quem tava lá. Jovens amontoados e alguns desmaiados no chão. Bom, só depois de 20 minutos de silêncio, os policiais voltam a se comunicar pelo rádio. Bom, resgate com uma certa. Teve correria aí, pisoteamento. Pode solicitar mais de um resgate aí pro local, TCL. Bruno Gabriel dos Santos, de 22 anos. Denis Henrique Quirino da Silva, de 16. Denis Guilherme dos Santos Franco, também 16. Eduardo da Silva, 21 anos, Gabriel Rogério de Moraes, 20 anos, Gustavo Cruz Xavier, de 14 anos, Luara Victória Oliveira, 18, Marcos Paulo Oliveira dos Santos, 16 anos, e Matheus dos Santos Costa, de 23 anos. Todos estavam no local. Verifique o médico regulador aí, viatura socorrer, que é indivíduos aí pisoteados. Verifica se já tem viatura de resgate a caminho. Caso não, verifica aí com o médico regulador para fazer o socorro dos indivíduos aqui, que a situação é grave, Copom. O R já a caminho, QCL, o R já a caminho do QTH. Copom, comando 2. São cerca de 9 indivíduos, QCL, uma UR é pouco. Mas aí solicitando socorro, QCL. Eles vão deslocar para o PS Campo Limpo. Estão socorrendo uma vítima na viatura até o PS Campo Limpo, tem um QCA? Umas 9 vítimas aí. Bom, comando 1. A situação aqui é grave. Uma viatura de resgate não é o suficiente para atender todos, Copom. No momento, confirmados apenas uma UR para resgate. Portanto, os senhores prosseguem com o resgate até o pronto-socorro, QCL. Essa situação durou 34 minutos. Em nenhum momento, o Copom foi informado de que as vítimas estavam em parada cardiorrespiratória, por isso não houve prioridade no resgate. Quando os jovens chegaram ao hospital, mais de 1 hora depois, já estavam mortos. Os 9 que perdemos. O laudo apontou que eles morreram por asfixia.
As evidências mostraram à investigação que eles ficaram em um espaço tão apertado que não conseguiram fazer os movimentos básicos para respirar. A 17 sempre foi muito cheia, mas naquele dia ela estava bem cheia. Então não tinha como perceber, por como eles fecharam a ponta, né, da rua, as duas pontas, eu estava no meio, então eu não percebi. Eu só vi a movimentação deles correndo. Aí foi na hora que começaram a correr, tipo, correram sentidos policiais, teve gente que correu pro beco, o único beco que tinha, e eu fui uma das que correu para esse beco. Só que como quando eu cheguei lá já tava cheio de gente, eu fiquei bem assim na frente, de cara com os policiais. Então, você chegou a entrar nessa viela, mas conseguiu sair. Você chegou a ser agredida também, né? Eu fui. Então, na hora que eu saí, a gente, na verdade, não teve muita escolha para sair de lá. Como lá era um beco sem saída, não tinha muito o que fazer. E os policiais começaram a atacar as coisas que estavam no chão, sabe? Cooler, garrafa, esses negócios, tudo que tinham deixado no chão, eles estavam jogando lá dentro, para tentar tirar as pessoas de lá do beco. E como eu estava ali na frente, um dos policiais virou assim, dando risada, ele virou falando pro parceiro dele, dando risada, falando assim, agora eu cansei. Aí ele virou e falou assim pra gente, agora vocês têm que sair daí, pode sair. Aí foi a hora que todo mundo começou a sair correndo, foi a hora que eu saí. Aí foi na hora que eu vi a menina, que eu fui ajudar, e acabei me machucando lá. Como você acabou se machucando? De frente pro beco, assim, de frente pra ele, tinha um carro do outro lado da rua. E eu corri para sentir daquele lado. Na hora que eu cheguei lá, eu vi a menina. Aí eu fui ajudar ela. Na hora que eu fui ajudar ela, ela tava procurando um tênis dela, que ela tinha perdido um pé. Aí na hora que eu virei para trás, tinha um dos policiais com uma garrafa na mão. Aí foi na hora que ele jogou. Na hora que ele jogou, eu virei. Na hora que eu virei, pegou no meu rosto. Você se cortou? Sim, eu levei. Eu não vou saber ao certo, mas eu me machuquei feio. Eu tenho uma cicatriz, né? Eu me machuquei aqui no olho, aqui no queixo, na testa, aqui. Aí tem um aqui também. E essa minha parte do olho, ela abriu, né? Então ela ficou caída. Essa minha parte, ela ficou caída. E sangrava muito, eu não tava enxergando. Então eu saí correndo. Na hora que eu saí correndo, eu só conseguia pedir ajuda. Foi na hora que eu levei uma cacetada nas costas da policial feminina que tinha lá. Aí eu saí correndo e consegui encontrar. Desculpa. Aí foi a hora que eu encontrei a Vitória, a menina que me ajudou. Aí eu pedi pra ela, eu tava sangrando muito, e eu tava zonza. Aí a hora que ela me viu, ela viu que o meu rosto tava sangrando, ela viu como tava o meu olho, ela falou que ia me ajudar e me levou até o UPA. Aí no meio do caminho, eu virei pra ela e falei que eu ia morrer e que eu precisava falar com a minha mãe. Eu falei que eu ia morrer e eu queria muito falar com a minha mãe. A tal moto citada pelos policiais não foi registrada pelas câmeras de segurança. Portanto, essa ausência, junto com os áudios do Copom sobre a trajetória de fuga, evidencia que a moto perseguida pelos policiais nunca entrou no baile. Agora imagina você passar numa moto, no meio do baile, numa rua fechada, com vários carros de som, com a moto. O cara trocar tiro com a polícia e entrar dentro do baile. Não existe isso. Você não consegue passar. Eu passo 1h30 para sair do baile. Esse é o Pastor Igor, ou melhor, o pastor do funk. Na época, ele fazia todo o corre como líder comunitário de Paraisópolis. Tava em alta o baile, né? Tava em 2019, 2018, 2017, vinha caravanas de Minas, BH, interior de São Paulo. Os ônibus eram uma loucura. O povo saía pela janela porque não tinha como sair do ônibus para chegar no baile, né? Muita gente rica,
muita gente com condições financeiras iam conhecer o baile, estrangeiros, turistas iam conhecer o baile, ia conseguir entender o que estava acontecendo, né? Abrir a mente para entender e ficar apaixonado, né? Ele vivia no baile da 17. Chegou até a criar um trabalho social forte lá. Ajudou a colocar banheiros, ambulância. Eu estava 2 ruas abaixo. Uhum. E quando você chegou, o que você viu? Cara, ainda tinha muita fumaça. Eu cheguei na esquina da Ernest Renan, que é do baile, e a polícia não deixou entrar. Estava amanhecendo já o dia. Tinha 2 carros de polícia na frente da viela. E eles ainda estavam dando tiro de bala de borracha, bomba, e eles não deixavam entrar. E eu gritei dizendo que eu era pastor, que o meu ponto era lá dentro, e queria saber se tinha alguém ferido e tal. A gente não sabia, era uma loucura, né? E eu vi na hora que eles estavam tirando os meninos, colocando dentro das viaturas, e eu não consigo. Desculpa. Foi muito pesado, sabe? Esses relatos do pastor e da Júlia foram feitos pra gente agora, 5 anos depois do massacre. E mesmo que o tempo passe, dá pra perceber a força desses depoimentos é o que faz qualquer voz ficar embargada. O pastor Igor foi uma das muitas pessoas que organizaram homenagens depois do massacre. Era uma forma de tirar do peito toda essa dor e indignação. Eu sou nordestino, né? E a gente sempre faz algo com poema, com música, né? A gente sempre quer escrever algo. E eu sem dormir direito, e eu comecei a relatar para mim mesmo o que tinha acontecido, porque eu ainda não estava acreditando, né? E eu comecei a escrever e falar sobre o ocorrido, que fala um pouco assim: em meio às favelas, dentro das vielas, os gritos ecoam, tem corpos no chão. Tem corpos no chão. O medo assusta e os barulhos de bomba. O medo assusta e os barulhos de bomba. A fumaça tapou as nossas respirações. Em questão de segundos, o dia amanhece. A favela estremece em meio à confusão. A favela chorou. A favela chorou. Justiça, 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 justiça. Todo mundo devia nessa história se ligar, porque tem muito amigo que vai pro baile dançar. Esquecer os atritos, deixar a briga pra lá e entender o sentido quando o DJ detonar. Solta o rap, DJ! Era só mais um Silva que a estrela não brilha. Ele era funkeiro, mas era pai de família. É só mais um Silva que a estrela. Bom, diante disso tudo, uma pergunta fundamental nos guia até aqui. Como foi possível que a polícia matasse 9 jovens que estavam se divertindo em um baile funk? O projeto Os 9 que Perdemos tenta responder isso. Ele tem 3 etapas. Na primeira, as pesquisadoras se dedicaram a analisar as evidências que a gente contou nesse episódio, para entender a dinâmica dos fatos que produziram o massacre, ou seja, como foi que ele aconteceu. A segunda etapa tenta entender o porquê, ou seja, os fatores estruturais que estão por trás dessas mortes. A terceira vai além, mas a gente te conta mais pra frente, porque no próximo episódio o convite é para embarcar numa conversa com Fernando Luiz Matos da Mata, que você e todo mundo conhece como DJ Malboro, e também com uma galera presente e forte na cena do funk. Tudo isso para tentar entender melhor o contexto em torno desse estilo na capital paulista e a importância dos bailes de rua para a própria vitalidade desse gênero musical. Até lá! O Som que Fica é uma produção sem fins lucrativos, realizada com um propósito exclusivamente informativo e educativo. Não há monetização envolvida em sua veiculação. O uso é jornalístico, com materiais previamente publicados. Esse podcast foi produzido pelo Centro de Antropologia e Arqueologia Forense da Universidade Federal de São Paulo. A pesquisa, reportagem, roteiro e narração são de Anne Barbosa, Lohane Rodrigues e Aimee Brito.
A gravação em estúdio é da Munha Produções, com trabalho técnico de Humberto Marquezine. A edição, sonorização e finalização é da Lara Ramos. O projeto Os 9 que Perdemos é coordenado por Desirê Azevedo. O episódio usou áudios de CNN Brasil, TV Globo, Canal Transformadores e da série de vídeos Paraisópolis, 3 Atos, 9 Vidas, produzido pelo CAAF. Usou as músicas Hoje Tem Bailão Aqui na 17, do MC Sandy Original, interpretada pelo MC Sandy Original e pelo DJ Lex Barulhento. Rap do Silva, do Bob Room e DJ Malboro, interpretada pelo Bob Room e DJ Malboro. E usou bases de funk, de Rei dos Beats, DJ Chaves, produtor alemão Beats, DJ Eli Chavoso e produtor Sushi Boy 011. O site os9queperdemos.com.br, o 9 é numeral, reúne todas as informações sobre o caso, os relatórios e demais trabalhos produzidos pelo projeto. Fica o convite para conferir os nossos materiais e as atividades do movimento de familiares do massacre de Paraisópolis. Agradecimentos carinhosos ao Instituto ProSaber.